Olá, queridos amigos, estudiosos do livro Atos dos Apóstolos. Hoje iremos para o estudo do capítulo 19, que é um capítulo que eu vou te contar, tem acontecimento, hein? Nossa, ele é um capítulo até e também engraçado por causa da escrita do Lucas. Vamos lá. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Tadinhos. Então, eles nem sabiam que existia essa instituição Espírito Santo. Então, o Paulo, ele já iniciou a terceira viagem, tá? Que é no capítulo 18, assim, né? Não é muito marcado. Ele sai de Corinto, vai lá para Jerusalém levar o cabelo do voto nazireu para queimar lá nas festas, e de lá, de Jerusalém, ele já diz que ele vai subindo lá para tá na Cesareia, depois ele vai a Antioquia, da onde ele sempre começa as viagens, e da Antioquia que ele vai para essa região aí. E aí o Apolo é aquele discípulo, aquele pregador motivadão, que pregava muito bem, no entanto, só conhecia até João Batista. E aí depois ele conheceu a Priscila e o Áquila, e aí eles ensinaram a parte depois de João Batista, de Jesus, e o Apolo saiu pregando lá amarradão. Tá? Ele estava em Corinto e Paulo passa por toda a parte superior, chegou a Éfeso. Ele não passou por Corinto. E achando ali alguns discípulos, aí perguntou: então, e vocês já receberam o Espírito Santo? Que era uma coisa fundamental na época para a pessoa sair pregando e aumentar o número fazer a divulgação da palavra, né, do Cristo. E aí eles disseram: nem saber, nunca ouvi falar de Espírito Santo, o que é isso? Aí perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Pedindo ao povo que cresce na pessoa que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ele está pregando, né, o que veio depois. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esse é o versículo 6. Então aqui tem uma coisa muito séria, né? A primeira coisa nós sabemos já, daqui do livro de Atos dos Apóstolos, que não é necessário impor mão para batizar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem na pessoa. Esse é um ato do Paulo, quando aconteceu a primeira vez, foi mais para convencer aos próprios irmãos, porque foi num momento que os gentios não eram, supunha-se que os gentios não fariam conversão através do batismo do Espírito Santo, eles não receberiam o Espírito Santo, e aí o Pedro com João estão presentes e fazem esse batismo, impondo as mãos, porque a maioria das vezes é durante o próprio estudo, o próprio sermão. Enfim, o Paulo fez a imposição de mãos para marcar que ele estava pedindo também, né? É uma questão de fé dele. E aí eles falavam línguas e profetizavam. Esse versículo, em vários outros aparece isso. Aí veio o Espírito Santo, aí eles... Só que lá originalmente, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, eles falam as línguas do povo que estava lá.
porque eles começam a pregar na língua dos povos. Depois começa a aparecer esse negócio, falavam línguas. E depois, porque nisso vai se montar o pentecostalismo, né? Que ganha força a partir do início do século XX. Que quando recebe o Espírito Santo, as pessoas começam a falar línguas e profetizar. Né? Mas assim, eu já presenciei uma coisa dessa. Aí eu perguntei, mas vem cá, um entende a língua que o outro está falando? Aí a pessoa me falou, não. Isso aí são línguas desconhecidas. Né? Aí o outro fala assim, não, essa aí são as línguas dos anjos. Mas um não entende o que o outro fala, não. Aí eu acho meio complicado, tá? Esse negócio de... Quer dizer, isso era um sinal na época desses apóstolos. Agora, hoje em dia, isso acontecer, ainda mais ali na esquina, não sei. É perigoso, né? Você não sabe que o espírito está ali. Nós não somos tão evoluídos para ficar chamando o espírito bom, né? Então, né, como diz uma pessoa da igreja, em casa nem pensar. Isso, uma própria pessoa da igreja católica, que também não gosta dessa história. Dentro do culto, né? Assim, em casa nem pensar. Aí o Paulo... aí ouviram e batizavam lá e pregavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. O que ele está nos dizendo? Olha aí, 12. Aí vai começar a trabalhar com os números, mostrando que ele está nucleando um núcleo, fazendo um núcleo, né? Está nucleando uma nova igreja e o número do avatar, né? Ele está, na verdade, incumbindo realmente, batizando no Espírito Santo, esses 12 homens. 12, né? É um número, provavelmente poderia ser 13, 11. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. 3, né? Trabalho santificado, unidade santa, tá? É um número trindade, né? É um número ligado à espiritualidade. E disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Disputando, vocês sabem que é pregando, né? E ele vai pregando e citando os Antigos Testamentos, provando que o Jesus era Jesus. Mas como deles se endurecessem, alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Você vê que é um versículo, esse é o versículo 9. Tem 3. Então ele fez essa pregação e, obviamente, uns creram e outros não. Então, uns não obedeceram, falando mal do caminho. O caminho é a comunidade do caminho, a primeira comunidade cristã. Então, o Paulo é do caminho, da comunidade do caminho. Não tem Casa do Caminho, Comunidade do Caminho? É em homenagem a essa primeira comunidade cristã, que era aquela lá que tinha os 12 apóstolos do Cristo lá em Jerusalém. E aí virou assim, o povo do caminho. Então ele estava falando mal do caminho com C maiúsculo, perante a multidão. Aí ele se retirou, levou os discípulos que criam nele, em Jesus Cristo, o que ele pregava, e foram para a escola de um certo tirano. O tirano era um filósofo que tinha a sua escola, né? Que isso aí era assim, né? Vamos lembrar que a gente está no mundo helênico. A gente está em Éfeso. E aí tem mais grego do que outra coisa. E durou isso por espaço de 2 anos. Você vê que agora Paulo está ficando... Paulo já está velho, né? E ele já espalhou a palavra, agora vamos solidificar, porque não tem os livros ainda. A essa altura, Paulo já encomendou a Lucas o Evangelho. Já encomendou e ele já está escrevendo as cartas. Porque tinha que ter alguma coisa para deixar para a palavra não se derivar, né? Não virar outra coisa. Aí Paulo ficou lá 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, que aí é para justificar e para o pessoal, é um agente catalisador, né? Para o pessoal acreditar mesmo que Paulo estava representando um Deus poderoso, um Deus único, poderoso, falando do filho dele. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, do corpo de Paulo. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então começa aquela velha coisa que nos é muito cara, né? O curandeirismo. E aí pegavam lá os aventais, os lenços e aventais de Paulo, e iam lá e botavam em cima do enfermo. Nada de novo, né? E aí até funcionava. Porque Paulo estava imantado da energia do Cristo. Aí o povo da sinagoga vendo como é que Paulo atuava. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí sabe quem que fazia isso? Vai vendo. Quem fazia isso eram os 7 filhos do Seva. Seva era um dos principais sacerdotes. Esse negócio de sacerdote passava de pai para filho, tá? Era meio como se fosse um principado, né? Era uma monarquia, né? Aí os 7, que é um número iniciático, né? 7, né? Ou seja, pessoas que estavam servindo a Deus. Aí, mas você está no mundo grego, no mundo dos deuses. Essa região tinha os celtas, que são os gálatas, né? Tem aí também todo mundo lá das antigas religiões dos deuses que servem, que isso tem livro, com os feitiços. Aí, hoje em dia, quando você fala, um feitiço, né, uma magia, hoje em dia você só pensa em coisa ruim. Mas nessa época aí dos deuses, o feitiço geralmente era para coisa boa. O feitiço era para ter prosperidade, era para ter uma colheita boa. Você fazia, desde lá dos judeus até antes de Cristo, a oferenda do cordeiro era para os deuses darem fertilidades aos campos, aos animaizinhos. Então, dava um cordeiro para o Deus, para você receber um monte de cordeirinhos. As primeiras... O próprio Pentecoste, depois tinha as primícias. As primeiras colheitas de grão você dava para os deuses, para você ter uma boa colheita no ano seguinte, mostrando que você era grato. E aí os feitiços, mas aí se você for antes de Cristo, esses deuses todos já existiam. Aí tinha os feitiços que eram ditos pelos médiuns da época, né? Os que conseguiam plasmar, e eles dependiam de palavra, quer dizer, era uma reza, era um mantra. E aí o feiticeiro, que depois veio, por exemplo, as rezadeiras, né? Elas têm uma reza que espanta lá o mau espírito, faz a pessoa ficar boa, né? Modernamente, isso é Brasil. Mas lá, então, tinha os livros com os feitiços. Os feitiços eram mantras, eles tinham que ser ditos com uma pronúncia exata, com uma respiração. Isso depois vai tudo passar lá para a Índia, né? Com os mantras. Você faz imantações assim. Aí, o que acontece? Os filhos do Seva, que era o principal sacerdote, eles ficavam vendo o Paulo fazendo, invocando o nome de Jesus. Aí você vê, eles não acreditavam. Só que eles achavam que era uma coisa mecânica. Eles estão vindo do mundo mecânico. Então, olha só, eles... e alguns dos exorcistas judeus do Antigo Testamento, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, mas eles pelo menos eram francos, esconjuro-vos por nome de Jesus, a quem Paulo prega. Tipo assim, entendeu? Aí,
E os que faziam isso eram os filhos lá, Ana. Aí o que aconteceu? O espírito estava lá barbarizando. Tava, sabe como é que é? Aquele espírito mesmo forte, barbarizando, bem obsessor mesmo. Mas eu tô te dizendo, os obsessores da época eram, mesmo esse que tem cara de endiabrado, respondendo, aí o obsessor ouviu isso, parou, olhou para ele assim, respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O espírito maligno deu uma enquadrada. Aí você sabe o que aconteceu? Assim, tipo assim, sim, Jesus tem poder, eu conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aí o que aconteceu? O espírito maligno ficou mais maligno, partiu para cima deles, atacou todos eles. Olha a narrativa do Lucas. Quem está narrando isso é Lucas, não. O Lucas já estava narrando porque isso é delicioso, né? Esse é fato. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, botou todo mundo para correr, rasgou a roupa de todo mundo, deu paulada em todo mundo e botou para correr. Aí, porque os caras estão pensando que isso é feitiço, que isso é feitiçaria, que o Paulo está recebendo. Assim como a menina que fazia previsão, ela tinha lá um espírito acoplado a ela, mas você vê, não é um negócio mau em princípio. É um mundo que funciona assim, que você faz feitiço para fertilidade, que a menina faz previsões para as pessoas poderem programar sua vida, entendeu? Não tem clima-tempo, não tem rede social. E aí botou todo mundo. E aí o que aconteceu? E isso com os filhos de um dos sacerdotes. Isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso. Isso daí deve ter corrido no mesmo dia, todo mundo já estava sabendo. Tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Olha que bonitinho o verbo, publicando. Hoje em dia você pensa que a pessoa vai imprimir alguma coisa, um jornal. Publicando é você publicar, é você dar o seu testemunho. É um mundo que as coisas ainda não estão mormente grafadas. Confessando você e publicando os seus feitos. Você dizendo o que você viu, o que o Paulo fez. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Uma pena, né? Eu, como pesquisador, eu preferia que esses livros tivessem sido guardados, porque você vê o ser humano, né? Eles queimaram os livros para mostrar uma fidelidade a esse Deus novo que está sendo trazido. Mas, na verdade, era melhor que eles tivessem posto numa biblioteca, guardado em algum lugar, né? Porque esses livros teriam chegado a nós e seriam alvos de estudo. Mas também a gente pode pensar que eles estão se salvaguardando de não incorrerem dar uma recaída e lá, deixa eu ver um feitiço aqui. E aí, feita a conta de seu preço, acharam que montava em 50.000 peças de prata. Era o equivalente ao salário do trabalhador se ele trabalhasse 140 anos. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Voltar. Dizendo que depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Isso era um planejamento dele para a quarta viagem, que vai acabar sendo feita, mas ele preso, e não uma viagem como homem livre. Mas ele vai pregar igual. E, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto,
ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Houve um grande alvoroço acerca da comunidade do caminho, os cristãos, né? Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, já é transposto, né? É a deusa Ártemis, dava tão pouco lucro aos artífices, e aos quais, havendo juntado com os oficiais, ou seja, eles são denunciados, principalmente Paulo, aos oficiais de obras, os que oficiavam a cidade, dizendo que esse culto novo estava fazendo ter uma queda no lucro deles. E esses são os artesãos que faziam a deusa Ártemis, que é a Diana, né? E também nichos em prata. Aí eles vão lá reclamar porque eles vivem disso. Vós bem sabeis, os quais, havendo-os juntado aos oficiais de obra, disse: Senhores, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa prosperidade desse ofício. Aí o que aconteceu? E vede, e bem vedes, e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo vem convencido e afastado uma grande multidão, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são só os deuses, que deuses feitos de mão de homem não valem. Encheu-se a confusão, vindo destruída a majestade. Eu pulei aqui sem querer. Aí que os deuses que são feitos da mão de homens não valem. Não tem por que ser adorado, que não é o Deus. E não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. O mundo da época que eles conheciam, né? E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro. Esse teatro era um lugar que cabia 25 mil pessoas. Arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Paulo queria ir lá e dizer: não, olha. Aí o Paulo já tinha muitos amigos influentes na cidade, e eles disseram: cá entre nós, eles estão na Macedônia. O Paulo era íntimo lá da espiritualidade da Macedônia. Aí falaram: melhor não ir lá. Pegaram lá os discípulos. E também alguns principais. Por quê? Eles tocaram essa deusa Artemis, principalmente o templo. Acho que nem tanto a deusa em si, mas era a veneração, realmente era uma veneração grande. O templo era o templo maior e mais bonito que tinha na época. É um desses templos que até hoje é visitado, né? Era um templo, tem a descrição deles, 100 e não sei quantas colunas esculpidas em mármore. Ele tinha não sei quantos metros de comprimento, porque não sei quantos de largura. E a deusa que estava lá esculpida, você não sabe da maior. Ela era tida como o próprio Deus esculpiu essa deusa e mandou para eles. Quer ver? Vamos ver aqui. O próprio Júpiter esculpiu aquela imagem, a imagem que estava lá dentro do templo, e mandou para eles. O que se pensa é que tenha caído um meteorito e esculpiram a deusa no meteorito que caiu do céu. Então isso era o máximo, entendeu? E aí eles estão dizendo assim: olha, primeiro eles vão começar a dizer que não tem valor os nossos oratórios, as nossas imagens
de Ártemis, da Diana, da deusa Diana, mas depois vai cair em descrédito a própria deusa e o templo. Aí, mas eu acho que a mensagem é a seguinte: já pensou quanta gente vai ficar desempregada? Ai, Jesus. Aí os judeus, que aqui ele vai querer dizer, são os judeus, os hebreus que seguem Moisés, né? Eles vão querer dizer que essa muvuca, quem está fazendo são os cristãos, esses barraqueiros modernos, não somos nós. Então, eles foram para lá tentar dizer, isso é coisa dos judeus, aí puseram lá um tal de Alexandre. Só que quando isso lá no lugar que cabia 25 mil pessoas, quando descobriram que Alexandre era judeu, aí começaram a gritar a favor da deusa, e aí teve que chamar o escrivão da cidade, que era o tabelião. Aí o tabelião, a pessoa que não era nem judeu, nem cristão, mas era uma pessoa sensata, Roma fez bem de botar ele lá, o tabelião começa a descrever o seguinte: qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então ele vai começar a falar assim: mas vocês estão com medo de quê? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Não vai fazer besteira. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices, Demétrio é o principal artífice, é o que está puxando, como é que chama, diretor da categoria do sindicato, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules de que acusem uns aos outros. E se alguma coisa outra demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo coisa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo isto dito, despediu a Assembleia, acabou com a coisa, deu uma passada. Que é o seguinte: vocês têm provas? Se vocês têm provas, você não tem que ficar fazendo isso aqui, você tem que levar a audiências e a procônsules, a instância para julgar. Você está numa cidade romana, que se acusem uns aos outros, né? Aí o que acontece? Ele vai falar: por isso aqui, essa balbuja, a gente pode ser, todo mundo está aqui, ele inclusive, sejamos acusados de sedição. Sedição é você arrumar quizumba contra a ordem estabelecida. E no caso aí era Roma, né? Você já imaginou? Você vai querer comprar briga com Roma? Ela vai lá e dizima todo mundo. Aí e os judeus já estavam querendo dizer, que é o tal do Alexandre que ainda quer falar antes, e que o povo não deixa, e quer dizer, olha, mas não somos nós os judeus, porque os judeus já tinham fama de barraqueiros, né? Se bem que esses judeus aprenderam a conviver com Roma e Roma com os judeus, que eram várias linhas. De vez em quando aparecia uma linha lá querendo não pagar o imposto, né? Nós vamos mandar em nós mesmos. Esse pedaço de terra aqui é nosso. E aí, já está acontecendo isso com o cristianismo, que eles acham que é uma seita judia, e eles estão vendo que aonde vai Paulo, ele prega e dá uma barraco lá. E aí o administrador, que não é cristão e não é judeu, está falando, olha, vamos ser todos acusados de sedição, que é levantar movimentos contra o poder instituído contra Roma, seremos esmagados. Nessa altura, vamos lembrar, os judeus já tinham sido expulsos de Roma, né? Então, assim, melhor ficar no sapatinho. Se quiser continuar pregando e coexistindo, não é fazendo essa muvuca. Mas se vocês têm prova, leve nas instâncias maiores.
Aqui vocês não vão fazer bagunça, não. Botou todo mundo para fora. Tendo dito isto, despediu a assembleia. Fora. Você quer fazer barraco, vai fazer lá fora. E dessa forma, consegui fazer o Ato dos Apóstolos 19 em um vídeo só. Mas vamos combinar que é um capítulo delicioso, né? Principalmente a passagem dos filhos do sumo sacerdote querendo exorcizar em nome de Jesus, mas dizendo em nome de Jesus que Paulo crê. Aí o Espírito falou, é? Então, você não está falando em nome de quem, né? Ai, gente, então até a próxima semana, capítulo 19, graças ao bom Deus, gente. Tenha uma excelente semana.